Nem todos os inventores têm o mesmo destino. Alguns conquistam fama e reconhecimento, tornando-se sinônimos de suas próprias criações. É o caso de Samuel Morse, com o código Morse, Louis Pasteur com a pasteurização, Cândido Jacuzzi com a banheira Jacuzzi e Erno Rubik com o famoso cubo mágico. Por outro lado, muitos criadores caem no esquecimento, apesar de suas invenções serem indispensáveis no dia a dia. Poucos sabem que Margaret Knight revolucionou o comércio com a sacola de papel de fundo plano, ou que Garrett Augustus Morgan, um afro-americano, criou o semáforo. Mas há um grupo ainda mais trágico, o dos inventores que perderam a vida por causa de suas próprias criações. E no vídeo de hoje, você vai conhecer essas histórias impressionantes. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like para fortalecer o nosso conteúdo. Queda dos céus. Voar como os pássaros sempre foi um desejo humano. Na mitologia grega, Dédalo criou asas de penas e cera para escapar do labirinto de Creta, mas seu filho Ícaro caiu ao voar alto demais, e ao longo da história, muitos outros também perderam a vida tentando desafiar a gravidade. Um deles foi Robert Cocking, um pintor britânico que entrou para a história não por sua arte, mas por ser a primeira vítima fatal do paraquedismo. Inspirado no inventor francês Jean-Pierre Blanchard, que realizou o primeiro salto de paraquedas moderno em 1785, Cocking dedicou anos ao desenvolvimento do seu próprio modelo. Em 24 de julho de 1834, ele decidiu testá-lo, saltando de um balão em Londres. No entanto, seu cálculo sobre o peso do equipamento estava errado e o paraquedas falhou, levando-o à morte. Quase 80 anos depois, o alfaiate francês Franz Reichelt teve o destino parecido. Ele queria criar um traje para pilotos que funcionasse como paraquedas em emergências. Após testes promissores com manequins, escolheu um lugar mais alto para validar sua invenção: o primeiro andar da Torre Eiffel. Em 4 de fevereiro de 1912, diante de uma multidão e da imprensa, Reichelt fez um anúncio inesperado. Ele mesmo testaria o traje, ignorando os alertas da polícia e dos amigos. Subiu na torre e saltou. O paraquedas nunca abriu totalmente e ele caiu para a morte diante das câmeras. Cocking e Reichelt compartilhavam o mesmo sonho, mas acabaram vítimas de suas próprias criações. Contra a maré. O pintor e gravurista R. Winstanley, na Inglaterra, fascinado por engenhocas mecânicas e hidráulicas, criou diversas atrações curiosas. Na década de 1690, Winstanley abriu em Londres um espaço repleto de invenções extravagantes. O sucesso permitiu que ele investisse em barcos, mas, após perder 2 deles nas traiçoeiras rochas de Eddystone, percebeu que o local era um cemitério de navios há séculos. Determinado a mudar isso, planejou a construção de um farol em alto mar, algo nunca antes feito. Apesar da resistência das autoridades, as obras começaram em 1696. Durante o processo, Winstanley chegou a ser sequestrado por piratas franceses, mas retomou o trabalho assim que foi libertado. Em 1698, acendeu as 60 velas do farol de 27 metros. Com o tempo, percebeu falhas na estrutura e, para reforçá-la, aumentou sua altura para 40 metros. Convicto da segurança de sua obra, declarou que passaria ali a maior tempestade de todos os tempos sem medo. Em novembro de 1703, esse dia chegou. Uma das tempestades mais violentas já registradas atingiu as Ilhas Britânicas, com ventos de até 190 km por hora, causando a morte de 15 mil pessoas. Quando o tempo melhorou, Winstanley correu para inspecionar sua criação e, impressionado ao vê-la intacta, decidiu passar a noite ali. Mas naquela mesma noite, a tempestade voltou ainda mais forte. Pela manhã, o farol e seu criador haviam desaparecido sem deixar vestígios.
Apesar de sua trágica morte, o Stanley deixou um legado. Durante os 5 anos em que seu farol funcionou, nenhum naufrágio foi registrado na região. Hoje, um novo farol permanece sobre as rochas de Eddystone, garantindo que seu sonho de proteger os navegantes nunca fosse esquecido. A pontapé. No século XIX, a crescente demanda por jornais impulsionou a modernização das impressoras. As rotativas elétricas da época tinham limitações, e foi o americano William Bullock, na década de 1860, quem revolucionou a indústria gráfica com sua prensa rotativa de bobina. Sua invenção permitia a alimentação automática de grandes rolos contínuos de papel, eliminando o processo manual. Além disso, a máquina ajustava-se sozinha, imprimia em ambos os lados, cortava e dobrava as folhas com precisão e rapidez. Porém, em abril de 1867, enquanto ajustava uma de suas prensas recém-instaladas, uma correia de transmissão se soltou da polia. Em vez de desligar a máquina, Bullock tentou resolvê-lo da maneira tradicional, com um chute. Seu pé ficou preso no mecanismo e, apesar de ser resgatado, ele desenvolveu gangrena. Durante a tentativa de amputação da perna, não resistiu e faleceu. Em 1964, sua contribuição foi reconhecida com uma placa que diz: sua invenção da prensa rotativa tornou possível o jornal moderno. Esse foi o vídeo de hoje. Se surpreendeu com uma dessas histórias? Deixe nos comentários o que mais te impressionou. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sino de notificação e deixe o seu like para ajudar o canal Fio Interessante a crescer.